Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tema um pouco triste, eu não gosto muito de falar desse tema, mas é muito importante que a gente debata, fale sobre ele, porque, infelizmente, a escravidão, que é o tema de hoje, vou falar da escravidão no mundo antigo, a escravidão, independente do seu momento histórico, eu diria que é um fenômeno de degradação do ser humano. Tá? Porque a escravidão ela reduz o ser humano à condição de coisa, é o que a gente chama de coisificação do homem. Então, a escravidão ela tira a dignidade humana, ela reduz o homem, o ser humano, à condição de coisa, onde o ser humano, ele vai se transformar numa mera força de trabalho, tá bom? Que será apropriada pelos poderosos, pelos senhores, tá bom? Mas como vocês sabem, eu sou professor dos slides, não é isso? E nos slides que nós nos resolvemos. Então vamos para os slides, que é aqui que a gente se resolve, tá bom? Então hoje eu vou falar da escravidão na Grécia Antiga, né? Vou tentar trazer para vocês aí as principais características do trabalho escravo, o que é a escravidão, a gente vai definir isso aí, a violência física e psicológica que o escravo ele recebe o tempo todo, né? Enfim, então vamos lá para os slides, tá bom, querido? Então olha aí, ó, trouxe um slide muito bacana, acho bacana vocês até anotarem ele para a tela, caderno na mão, borracha, apontador, lápis, tá bom, querido? Então, o trabalho é uma prática que permeia a história mundial, tá bom? Existe hoje o que a gente chama de escravidão moderna, embora a maioria dos países aboliram a escravidão, não existe mais escravidão no mundo oficialmente, ok? O Brasil foi um dos últimos a acabar com a escravidão. A gente tem essa história, ok? Mas também outros demoraram muito a acabar, a gente vai ver isso, tá bem, querido? Então, o trabalho escravo ele sempre esteve presente na história do mundo, ok? Tanto na antiguidade, seja antiguidade ocidental, seja antiguidade oriental. Você vê lá aqueles egípcios, os escravos construíam aquelas pirâmides entre os maias, entre os astecas, os incas, ok? Enfim, a escravidão moderna, da Idade Moderna, perdão, principalmente envolvendo indígenas e africanos, né? Onde vai acontecer a diáspora africana na história do Brasil, durante a colonização da América, ok? Mas aqui, em especial nesse vídeo, eu vou tratar com vocês a escravidão do mundo antigo, em especial Grécia e Roma. Anota aí, que é muito bacana. Para você se tornar escravo no mundo antigo por dívidas ou por prisioneiros de guerra. A pessoa perde a guerra, se torna escravo, porque ele é vendido, tudo bem? Não tem nada a ver com questão de raça, etnias, essas coisas, tá bem? Não se esqueçam disso. A escravidão no mundo antigo, ela está relacionada à questão das dívidas e o prisioneiro de guerra, tá bom, queridos? Enfim, então, olha aí, a Mauritânia, em 1981, é o último país do mundo a tornar prática legal, né, oficialmente, você vê. Como é que isso é uma coisa terrível, né, queridos? Então, amigos, aqui é para a gente definir o que é escravidão. Você tem que saber o que é escravidão, tá bom? É uma forma de trabalho compulsório, porque não para, é extremamente violenta. É um ser humano, presta atenção, um ser humano que está reduzido à condição de escravo, onde ele é um trabalhador, né? Ele vai trabalhar de forma obrigatória, não é de graça, não é voluntário, tá bom? Às vezes as pessoas falam assim, mas o professor escravo trabalha de graça. Não, ele não é de graça, porque eu já trabalhei de graça várias vezes por vontade minha. Mas no caso do escravo, ele tem uma condição aí de sujeição, sujeito à violência, sujeito aos desmandos do Senhor, né, que passa a ser dono desse ser humano como se fosse uma mercadoria. Então, lembrando a você que a escravidão reduz a pessoa a duas situações: a uma mera força de trabalho e também a condição de mercadoria. Beleza pura? Não pode esquecer disso. Então, é uma forma de trabalho compulsório, ao qual o trabalhador está obrigado, mesmo contra a sua vontade. O que caracteriza a escravidão, no conjunto das formas de trabalho compulsório, é o fato de que o trabalhador é uma propriedade do seu patrão, ou seja, ele é coisa, tá bom, queridos?
E coisa você pode bater, coisa você pode vender, beleza? Então, lembrando aí, gente, que a coisificação do homem, ou seja, a escravidão, seja em qualquer lugar do mundo, ela tem um fenômeno que é semelhante a todas as épocas, que é a redução, né, do ser humano na condição de coisa, onde o homem se transforma numa mercadoria, porque ele pode ser vendido, e também uma mera força de trabalho. E é bacana a gente sempre lembrar que este ser humano que se tornou escravo, ele perde a sua liberdade, ou seja, é privado da sua liberdade, ele não tem liberdade, é rompido de forma muito violenta e também simbólica os seus laços familiares, que são os laços familiares são arrancados. Eu vou voltar aqui na tela para vocês, só para a gente tentar tentar discutir isso, só para vocês perceberem. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhinhos, tá bom? Vamos imaginar agora, você está na sua casa agora com seus pais e de repente entram nos seus lares, né, diversas pessoas extremamente violentas e armadas. E o que eles fazem? Eles pegam você, te levam para um lugar onde você jamais vai voltar, você jamais vai ver seus pais, você jamais vai ver as paisagens que cercam, né? Quando nós, no nosso lugar, a gente tem muita intimidade no nosso lugar que a gente mora, né? A gente se sente bem com as paisagens, com as coisas que a gente vê. E do nada, você nunca mais vai ver isso. Você imagina? Eu tô fazendo essa situação, mas é para a gente tentar entender e mergulhar no mundo da escravidão, porque é isso que de fato acontece. As pessoas são arrancadas dos seus laços familiares, arrancadas dos seus costumes, e é levada para algum determinado lugar, é vendida. Imagine só isso aí, né? Imagine quanto sofrimento essas pessoas passaram, quantas tristezas, né? Não só da pessoa que é arrancada, né? Mas também de quem arranca. Às vezes, imagina um pai e uma mãe vendo seu filho ser carregado e nunca mais voltar, porque isso é o que acontecia na antiguidade. Então, escravidão, independente do momento histórico onde ela ocorreu e o lugar, a escravidão é algo muito bruto, é algo extremamente terrível, está muito mais além da questão só econômica, da exploração do trabalho, porque tem muito simbolismo, simbolismos negativos, é lógico, tá bom, querido? Então, realmente, é muito triste a escravidão. É muito bacana a gente fazer essa reflexão para você entender esse sofrimento que eu trago aí para vocês, tá bom? Então, não tem nada a ver com o trabalho voluntário, tem nada a ver com o trabalho de graça. Não é de graça. De graça quando você se oferece a isso, tá bom? Então, só para a gente retificar, você é privado da sua liberdade, o ser humano ele rompe com os laços familiares, eles são arrancados, tá bom? Isso vai gerar um efeito psicológico na pessoa, então é uma violência psicológica, né? Você perde a sua autonomia, você não tem direito de falar, você não tem direito de se expressar, enfim. Imagina, porque você reclama, se você tenta modificar isso, você apanha, são castigados. E a dignidade, né, do ser humano, ou seja, ele está à frente também de diversas formas de violência, tá bom, queridos? Enfim, a escravidão ela sempre vai partir de um princípio, né, de desumanização humana, onde vai te tratar como uma coisa, a coisa pode ser vendida, ou mesmo como um animal, que é o caso de Roma. Roma falava que os escravos eram instrumentos que falam. Muito triste isso, tá bom? Coisa porque é privada de direitos também. Esse ser humano ele é rompido em tudo, com seus laços familiares, com a sua autonomia, com a sua liberdade, e também dos seus direitos. Não há direitos para escravo. Escravo não é cidadão, escravo é coisa, tá bom? Existem várias justificativas. A gente vai discutir isso aí até de filosofia, tá vendo aí? Olha aí, ó. O Aristóteles, por exemplo, grande filósofo, ele dizia: olha, eu reconheço a natureza humana desse escravo, ou seja, ele tem alma, entretanto, há uma diferença. Alguns nasceram mesmo para ser escravos. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre diferentes. O escravo tem um corpo forte, adaptado para as atividades servil, a atividade escrava, né? O homem livre tem um corpo ereto e inadequado para tais trabalhos. Então, o grandioso Aristóteles, né, justificava a escravidão assim, tá bom, queridos?
Ou seja, o escravo é um instrumento, ok? É um instrumento, enfim, é triste, né? E outras pessoas nasceram para não ser escravas, até porque elas não estariam adaptadas, o corpo não estava adaptado, mas o escravo estaria naturalmente adaptado. Isso é muito triste, gente, isso é muito triste, tá, gente? É um tipo de uma atividade de aula que eu raramente eu fico neutro, porque reduzir um ser humano à escravidão é algo muito ruim, tá bom, queridos? E aqui a gente não pode esquecer por que o escravo, né, a importância dele na economia, ok? Roma, as suas atividades são escravistas, ou seja, Roma é escravista, a Grécia usava escravo na economia, assim como Atenas, ok? É o modo de produção escravista. O que é o modo de produção escravista? É aquele modo de produção onde toda a riqueza produzida é realizada pelo trabalho escravo, ok? E esse trabalho escravo está em diversas dimensões do mundo do trabalho. A gente já vai ver isso aí. Okay? Você vai usar escravo em todas as áreas econômicas e também áreas domésticas também, até porque muitos escravos administram, eles cuidam dos filhos, a gente vai ver isso aí, tá bom, queridos? Ou seja, no modo de produção escravista, o trabalho escravo ele é fundamental, ele é primordial. Então, Roma é escravista, não pode esquecer, assim como Atenas, na Grécia, eles usam o trabalho escravo de uma forma muito acelerada, muito enraizada também, tá bom, queridos? Então, toda a riqueza produzida pelo trabalho escravo é apropriada pelo Senhor, ou seja, você coloca alguém para trabalhar para você de forma violenta, de sujeição, e você se apropria desse trabalho. E com isso, quem ganha é sempre o Senhor. Por que ele ganha? Porque ele nada paga por isso, ok? É um trabalho, de graça para o Senhor, tá bom? Através da violência física, da violência psicológica, tá bom? Quando eu coloco escravo para trabalhar, o valor do produto final fica muito competitivo, ou seja, se esse senhor pagasse uma mão de obra assalariada, certamente o produto dele seria um pouco mais caro e um pouco não, muito mais caro, desculpa. E certamente ele não teria competitividade, ou seja, você competir com lugares, né, que tem o trabalho escravo, fica muito difícil, tá bom? De competir com eles. Até porque o cara não paga nada por essa riqueza produzida, ok? Ela é feita com muita tristeza, com muita violência, tá bom? E terceiro, né? O escravo ele é mercadoria, sendo assim, o senhor pode revendê-lo, porque existe o comércio de escravo. Então, além do escravo trabalhar sem nada receber, essa riqueza é apropriada pelo senhor, barateando o seu custo produtivo, né? O escravo também ele rende dinheiro de outra forma, porque ele é mercadoria, ele é vendido, ele é uma coisa, tá bom? Você imagina, gente, você ser vendido, vocês já pararam para pensar nisso? Que tristeza, gente, é muito triste isso, não é? Bom, então, escravo, como eu falei para vocês, ele é um ser humano que está sujeito a todo tipo de violência possível, tá bom? E qual é a diferença básica no mundo antigo? Olha aí, ó, na Roma antiga, a escravidão não era baseada na raça, como se achava um certo tempo atrás, por mais que haviam escravos negros entre os escravos do Império Romano. Na verdade, você vai ter escravos com a pele branca, né? Não é só o negro vai ser usado muito, principalmente na Idade Moderna, porque os portugueses trocavam cachaça, fumo, armas com os traficantes também africanos lá na África. Eles trocavam. O português parava lá na África, ele entregava o fumo, ele entregava a aguardente, que é a cachaça, armamentos. E aí os traficantes de escravos lá da África, o que eles faziam? Eles faziam essa troca com os portugueses. Os portugueses pegavam esses cativos, né, e vendiam na América e ganharam muito dinheiro com tráfico de escravos, com comércio de escravos. Mas no caso aqui do mundo antigo, o que eu quero te dizer é que, embora existisse poucos negros escravos, tá bom? Não tem nada a ver com cor de pele, tá bom? Isso que eu quero que vocês saibam. Anota aí, mais uma vez. A condição de ser escravo no mundo antigo, que maneira isso acontecia? Escravidão por dívidas ou prisioneiros de guerra, não pode esquecer disso, tá bom? Então, você tem a escravidão branca no mundo antigo também, tudo bem? Não é a cor da sua pele que vai determinar se você vai ser escravo ou não no mundo antigo. Só para vocês terem uma ideia,
muitas pessoas vendiam as crianças, sabiam disso? Sabendo que existia um comércio de escravo, os pais levavam os filhos, tá bom? Para vender a criança ainda recém-nascida, até para não pegar vínculo afetivo. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que a escravidão no mundo antigo tem uma sintonia aí cultural também, ou seja, as pessoas reconhecem a escravidão como algo que existe, enfim, como se fosse uma normalidade. Tudo bem? Isso está dentro, está impregnado, o que eu quero dizer a vocês, que a escravidão está impregnada no dia a dia, no cotidiano, ok? É como se fosse algo normal, ok? As pessoas pouco questionam, embora haviam revoltas de escravos, é lógico. Tudo bem? Beleza pura? É isso que eu quero dizer para vocês. Então vamos, o que eu quero aí é diferenciar para vocês a escravidão do mundo antigo para a idade moderna, que você vai ter aí realmente uma maciça escravidão africana, porque a escravidão africana ela vai alimentar o tráfico de escravos, que é muito rentoso. É essa a justificativa por terem milhares de africanos vindo para a América, tá bom? E vamos que vamos. Bom, aí foi a revolta de Espartaco, né? Os romanos tinham como prática crucificar as pessoas, né? Como punição, beleza? Então, os gladiadores que eram escravos fizeram várias revoltas em Roma, mas uma das mais famosas de Espartaco, tem até um filme, e os romanos conseguem dominar os gladiadores e crucificam mesmo para todo mundo ver. Enfim, tá vendo aí? Aí são os gladiadores. Esses homens aí são escravos, ok? Só que, lógico, eles precisam se alimentar melhor, eles precisam treinar o tempo todo. Por quê? Enquanto essas pessoas estão aqui se divertindo, lembrando que aqui existe a política do pão e circo, há uma política do governo para que as pessoas se esqueçam dos problemas. Então, os gladiadores são utilizados para entreter as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, pode não parecer aí, mas existiam aí apostas, as pessoas estão apostando. Então, por exemplo, as pessoas estão, vamos supor, estão apostando nesse cara aqui que está lutando. Se esse aqui morrer, muitas pessoas que apostaram nesse homem aqui vão ganhar dinheiro e o do outro lado vai perder. Então, existem apostas, esse dinheiro todo aí, lógico, quem é que vai ficar com essa grana? Os senhores de escravos, né? Que faz todo esse rebuliço aí. Tá bom, queridos? Então, a luta de gladiadores, ou seja, o gladiador era uma forma de escravidão, tá bom? Olha aí, os gladiadores eram obrigados a lutar entre si até a morte ou enfrentar animais ferozes. Eu falo isso em Roma para vocês, não é? A vida desses homens não tinha valor para a sociedade, pois sua função era garantir o quê? O entretenimento, ou seja, a alegria, a festa da população romana. Um desses lutadores foi Espartaco, homem que se rebelou com a situação a que os escravos eram submetidos e conseguiu reunir um grande número de pessoas para a formação de um exército para lutar pelo fim da escravidão. Após 2 anos, a legião de escravos foi contida pelos soldados romanos e massacrada. Foi aquela imagem que eu mostrei para vocês aí, tá bom, queridos? Enfim, vamos pulando. E onde que os escravos trabalham na maioria das vezes? Né? Nas minas, né? Tirando lá prata, vários minérios, carvão, na agricultura, ok? Nas minas, anota aí, normalmente essas pessoas sofrem muito, tá? Eles são castigados, morrem rápido, é um trabalho compulsório, é um trabalho extremamente perigoso, tá bom? Na agricultura também é um trabalho forçado. Aí você tem aí uma turma de trabalhos domésticos, principalmente aqueles escravos que foram escravos por dívidas, né? Eles fazem administração, eles cuidam da educação dos filhos dos seus senhores. Muitos deles são vistos até como membros da família, ok? Havia aí uma situação curiosa em Roma, por exemplo. Muitas das vezes, a gente sabe, em muitos casos, que quando o senhor, né, achava que ia morrer, então ele fazia um testamento libertando o escravo, tá? E muitos desses escravos se tornavam filhos, até recebiam herança. Como eu falei para vocês ainda há pouco, a escravidão é algo cultural também no mundo antigo, ok? Então, aconteciam esses casos aí. E aí você pensa assim, tipo, há uma justificativa, anota isso aí. Gregos e romanos, eles justificavam, anota aí, isso aí que é legal para vocês, eles usavam como base de justificativa a inferioridade, ou seja, eles achavam que os escravos eram inferiores aos demais, tá bom? Enfim, a inferioridade natural desses seres humanos, por isso são escravos.
Mas aí é uma contradição, não é? Até porque, pensa bem, eu sou escravo, depois o Senhor me liberta, eu passo a ser membro da família. Não é estranho isso? Então, essas justificativas da escravidão haviam também contradições, ok? Para você ver que escravidão é algo abominável, é terrível, certo? Então, não existe uma justificativa para você falar, você é escravo por isso, né? É lógico que isso é tudo recheado de hipocrisia, mentira, conversa fiada, né? Na verdade, é a maldade humana, né, a serviço das ambições, do lucro. É essa que é a grande verdade, tá bom? E também gladiadores, e também tem aqueles remadores, né, que eu vou mostrar para vocês, pessoas que ficavam lá nos barcos, nos navios, remando. Até tem uma cena no filme Ben-Hur, né? O que acontece com o barco lá quando afunda? As pessoas estão acorrentadas e eles morrem afogados, né? Triste, né? Isso aí, né? Os remadores das galés aí que eu falei para vocês, tá bom, galerinha? Olha aí, ó. Qualquer tipo de navio movido a remos, ok? Enfim, e esses caras ficavam ali remando o tempo todo, né? E quando esses navios afundavam, porque às vezes acontecia guerra, né? Nas guerras, eles estavam lá remando. Enfim, quando o navio era afundado, quem está remando normalmente está acorrentado, morre. É triste, gente, isso aí. Olha aí uma imagem das galés, remadores das galés, tá? Também são escravos, tá bom, queridos? Enfim. Bom, gente, aqui mostrar um pouquinho para vocês, até a nossa reflexão dessa aula, né? Lembrando que hoje em dia não há nenhum país oficialmente que permite a escravidão, ok? A escravidão oficial foi abolida no mundo. Que bom, que é uma grande conquista, né? Uma coisa é existir a lei, a outra coisa é realmente isso acontecer, não é, gente? Então a gente sabe que existem muitos escravos ainda, né? É o que a gente chama de escravidão moderna ou contemporânea. Ainda existem muitas pessoas trabalhando de formas degradantes, exaustivas, com trabalhos forçados, tá bom? Depois vocês podem fazer uma pesquisa, por exemplo, navios de pescas na Ásia. Existem pessoas nessas situações trabalhando de condições degradantes, jornadas exaustivas. As pessoas ficam meses no navio, sequer vão à costa. Tá? São obrigados, muitas das vezes, esses empresários ganham dinheiro com esse trabalho e justificam que eles precisam disso, são pessoas extremamente pauperizadas, vai lá, as pessoas mentem para eles, dizem que eles vão ganhar mundos e fundos, na verdade não ganha nada, eles ficam com dívidas, e por ele ter dívida, ele é obrigado a trabalhar. É isso que acontece na escravidão moderna, entre aspas, tá bom? Tá bom, queridos? E o Brasil, é lógico que ele vai entrar em sintonia com a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela condena qualquer tipo de tráfico humano, tá bom? A escravidão. E eles dizem o seguinte, ó, embora não exista oficialmente escravidão no mundo, mas existem situações que nós consideramos escravismo. São elas: trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes, ou seja, as pessoas estão em condições de trabalho que geram prejuízo à sua saúde, por exemplo, restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Então o cara tem uma dívida e por ele ter uma dívida, ele é obrigado a trabalhar para a pessoa e a pessoa faz o que bem entende com ele. Isso acontece muito aqui no Brasil também, gente, principalmente no campo, tá? Pessoas que são obrigadas a trabalhar porque têm dívidas. Tudo bem? Então, no Brasil, oficialmente nós acabamos com a nossa escravidão em 1888, no famoso 13 de maio, né? Aí se destaca aí o trabalho de resistência dos negros, tá? Que nunca aceitaram a escravidão, sempre procuraram acabar com ela. O movimento abolicionista também, né? Que lutou muito para acabar com a escravidão no Brasil. E aí a princesa Isabel, que era super favorável ao fim da escravidão também, ela acaba assinando lá na famosa Lei Áurea, tá bom? Então a Lei Áurea é que oficialmente o Brasil aboliu a escravidão, tá bom? Enfim, mas segundo as organizações, né, de controle e combate ao trabalho escravo, afirmam que no Brasil existem 150 mil pessoas em situação de trabalho escravo, tá bom? E lógico que o governo federal ele faz as suas fiscalizações, existe um trabalho aí para coibir isso aí, para acabar. A Constituição de 1988, que a gente está estudando em filosofia, ela deixa muito claro
que ela não aceita trabalhos forçados no Brasil, entende que isso também é uma escravidão, está em sintonia com a ONU, tá bom, queridos? Então, olha aí, ó, olha aí, ó. Ó, o artigo 5º, olha que legal, veda de forma absoluta a pena de trabalhos forçados, o que não se confunde com a pena de prestação social alternativa, enquanto aquela involuntária, degradante e desumana, sendo um ato ilícito, não pode acontecer. Esta modalidade de pena é voluntária e possui caráter ressocializador, sendo um ato lícito, desde observadas as formalidades legais. Enfim, ademais, de acordo com o artigo 243 da Carta Magna de 1988, há previsão de expropriação de caráter sancionar em caso de constatação de trabalho escravo. Então, se existir alguém com um negócio e ter lá o trabalho escravo, eles podem até perder seu negócio, tá? Tá bom? Olha aí, ó. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas. Então, se alguém lá tem lá trabalhador escravo ou plantas psicotrópicas que fazem drogas, né, essas coisas sem autorização, a pessoa pode até perder sua propriedade, tá bom? E elas serão destinadas a uma reforma agrária, tá bom? Sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Beleza? Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fim da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Olha que legal. Então, a nossa Constituição, por isso que eu falei para vocês, é muito importante que todos nós saibamos sobre a Constituição para que eu possa exigir o fim desse tipo de trabalho no Brasil, tá, queridos? Muito linda. E aqui é um esqueminha do trabalho escravo no Brasil, né? Ele é muito parecido com a escravidão, tá bom? Trabalho forçado, servidão por dívidas. Às vezes o cara está trabalhando porque tem dívidas, então, por violência. Se você não me pagar, eu vou te matar, então tu trabalha aí. Tá? E com isso, vai existir uma exploração de trabalho, jornadas exaustivas, condições degradantes. E as penas existem, tá? A expropriação da terra, né? Enfim, mas nunca foi aplicada. Já viram várias vezes trabalho escravo, mas a Constituição não foi cumprida, tá bom, queridos? Muito triste, né, galera? Muito triste. Aí são algumas fotografias, é o Cacau, ó, tá vendo? Ó, a criança aí em situação degradante, é isso que a gente fala, de escravidão, né? Essa criança não era para estar na escola, não é verdade? Por que ela não está na escola? Né? Porque existe aí o quê? Um aproveitamento econômico, né, forçando essa criança a trabalhar porque ela não tem nada na vida. E muita gente ainda fala assim, não, mas tá certo, tem que trabalhar mesmo. Enfim, né? E não é bem assim. Essa criança era para estar na escola, com todos os seus direitos garantidos, não é verdade? Assim como dar condições aos pais, para que os pais dessas crianças, possam também ajudá-los a não ficar nessa situação aí, né? As mãozinhas aí, né? Ó. Tá? Aí, você trabalha escravo, tá vendo, gente? Degradante, dá prejuízo na vida das pessoas. E não é só no Brasil, não. Isso aí na Índia, por exemplo, aí, ó. Essa criancinha tá segurando uma pedra, tadinha. Olha o olharzinho de tristeza, né? É muito triste, gente. Isso aí é no mundo atual, tá? Trabalho degradante, jornadas exaustivas, aproveitamento econômico, que são pessoas paupérrimas, muito pobres. Você é pobre? Então vai lá, ó, vou te ensinar a trabalhar. Que é melhor. E aí nessa o cara há um aproveitamento econômico. Tá bom? Bom, galerinha, essa é a reflexão da aula de hoje, né? Um assunto muito triste, né? Eu tenho muita tristeza quando eu falo dessas coisas aí, né, gente? Então, anota isso que eu vou dizer para vocês, que gregos e romanos tentavam justificar a escravidão com base na inferioridade natural dos escravos, ou seja, eles achavam que... Mas aí era um problema, né? Porque, olha só, lembra da Grécia Antiga? A Grécia Antiga foi dominada pelos romanos. E aí como é que eu vou inferiorizar esse povo grego aí, né? O povo grego que ensinou aos romanos o teatro, que ofereceu a eles os principais professores, filósofos, escultura, arquitetura, eu te digo, o grego seria povo inferior ao romano, Roma não sabia fazer nada, foram os gregos que ensinaram, depois Roma dominou a Grécia, será que isso poderia acontecer? Né? Enfim, então, é aquilo que eu falei, são contradições dessas justificativas. Então, eu podia aplicar isso para qualquer outro povo do mundo, mas os gregos, que ensinou o teatro romano, como é que o romano vai chamar um grego de inferior? Já pararam para pensar nisso? Não é?
Então, qual é o assunto da aula de hoje? Você vai indicar as formas que levaram milhares de seres humanos a se tornarem escravos no mundo antigo, né? O que fazia um cara se tornar escravo? Define escravidão. Por qual razão a escravidão foi importante na economia, né? Qual os lucros que o trabalho escravo gera? Indica as principais funções dos escravos no mundo antigo, né? Onde eles trabalhavam, de qual forma gregos e romanos justificavam a escravidão, como, né? Em relação aos escravos gregos sob domínio romano, comente a limitação da justificativa que os romanos usavam com os gregos. Sabe? Não é meio contraditório? O romano dizia que todo escravo é inferior. E o grego era inferior? Será? Era meio complicado, né? E você vai fazer um tema aí, tá bom? Repara que essa questão vale 3 pontos, tá vendo aqui? Para quê? Você vai escrever sobre coisificação do homem, né? O que você acha disso? E o que você aprendeu dessa aula, né? O que é coisificar o homem? Vê essa aula com cuidado, com carinho, e você vai escrever, né? O que você aprendeu sobre isso? Para você levar esses 3 pontos, você vai ter que escrever bem, tá bom, queridos? Eu quero que você faça uma, né, escrever um pouquinho. Lógico que todo mundo vai levar pontuação por responder a pergunta. Entretanto, eu quero uma resposta com complexidade. Eu quero assim, olha, a coisificar o homem é isso. Aí você vai colocando seus pontos de vista, como é que a gente acaba com isso e vai embora. Tá bom, queridos? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Fui!